Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da Pharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma temporada do nosso podcast. E a gente abre essa nova série com esse episódio em áudio, mas também em vídeo. Então, se você já está acostumado a ouvir o nosso Oxigenando, pode habilitar a função vídeo para acompanhar também com imagem. E hoje a gente abre espaço aqui no videocast para tratar de um assunto super importante e relevante ao momento atual, que é a crise de saúde mental no Brasil. Eu falo crise porque os números mais recentes chamam muito a atenção. Eu tenho a honra de receber hoje aqui a doutora Ana Paula Penha, médica e neurologista com ampla atuação em saúde mental e prevenção de burnout. Tudo bem, doutora Ana? Bem-vinda. Tudo bem, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui. O prazer é o meu. Eu sei que o seu tempo é curto, entre palestras, consultas, né? Eu também sei que você apresenta vários podcasts. Verdade isso? Pois é, eu tenho 2 podcasts, né? O Neurotalks. O Neurotalks, ele é um podcast que a gente fala de saúde mental e prevenção de burnout, que a gente teve aí 50 episódios. Eu parei um pouquinho para entrar num outro projeto, que é o Peraí, Deixa eu Ler Meus Posts, que eu fiz durante muito tempo, que a gente acabou de parar, que a gente revisita os posts que a gente põe lá em LinkedIn, Instagram e tal, e vê se aquilo ainda faz sentido, que eu faço com a psicóloga Cintia Alves e a jornalista Mari Ferrão. E aí, nesse momento, estou retomando o Neurotalks, então eu fico aqui, adoro a comunicação, Instagram e tal, e acho que faz bastante sentido, é uma forma da gente ampliar a nossa voz, levar conhecimento para o maior número de pessoas, né, e atingir pessoas que estão lá no carro, que estão lavando louça. Eu adoro ouvir podcast lavando louça, e acho que é um momento importante, assim, de reflexão e tal, e às vezes fazendo ginástica e tal. É muito bacana, é um meio diferente, né? Antigamente o rádio tinha um papel parecido, né? Mas hoje, obviamente, é muito melhor porque você escolhe o conteúdo. Exato, né? No carro, às vezes está dirigindo, Exato. Aquele trânsito chato. Eu adoro escutar no carro também. E, doutora Ana, vamos aproveitar o gancho, né, de coisas sérias e falar sobre algo que o Brasil vive hoje, que é uma crise muito grande de saúde mental, né, com impacto direto nas empresas e na vida dos trabalhadores. Aqui tem dados divulgados há poucos dias pelo Ministério de Previdência Social que são bastante alarmantes, né? Em 2024, ano passado, foram quase 500 mil de afastamentos por transtornos mentais. E não só o número é alto, né? Mas, pois é o número mais alto, acho que em uma década, mas também o crescimento desse número é bastante expressivo e chama atenção, né? Houve um salto de quase 70% versus 2023. É muita coisa, hein, doutora? A gente vê realmente um salto absurdo, né, no número de solicitações de benefícios, né, no INSS e concessão de benefícios, tanto benefícios por auxílio-doença, por ansiedade, depressão e burnout, quanto auxílios acidentários, né, o B91, que é o acidente de trabalho. Então, hoje é muito também reconhecido as doenças mentais do trabalho, né? Então, o burnout, a depressão ocupacional, isso acaba tendo um impacto muito grande na organização do trabalho, na cultura organizacional, né? Então, a gente sabe que é realmente, como você disse, uma pandemia que a gente vive no mundo todo, mas no Brasil a gente vem observando um movimento epidemiológico muito sui generis, assim, que merece a nossa atenção. O Ministério da Saúde tem estado alerta para isso, né? Associou aí os riscos psicossociais às doenças do trabalho, incluiu o burnout, revisitou ali todas aquelas doenças e a gente conseguiu rever. E o Ministério do Trabalho também está bastante alerta com isso, mas realmente é uma coisa bastante preocupante. Não, bastante. E segundo esses números oficiais, a grande vilã, que você comenta, é a ansiedade seguida pela depressão, né? E corrobora até com um dado da OMS,
que é interessante, que diz que o Brasil tem 9% aí da população sofrendo com isso. A gente é bastante ansioso, né, doutora? E a gente acha que esse número, né, os pesquisadores ali da saúde mental, a gente acredita que esses números estão subestimados, tá? A gente acha que é muito mais. A gente tem muito caso subnotificado, subdiagnosticado, né? Então, pessoas que não têm acesso ao serviço de saúde, que estão sofrendo sem estar aí nessa estatística dos 9%. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É o segundo país em número de casos de burnout, a gente só perde para o Japão, e ele fica ali entre terceiro e quarto em número de depressão, dependendo da estatística, a gente vê terceiro ou quarto. Então, realmente, são doenças alarmantes, que têm um impacto na vida do indivíduo, da sociedade e das empresas gigantesco. A gente tem um impacto econômico absurdo, né? A gente perde muito dinheiro, né, por absenteísmo, por afastamentos. Então, além de todo o sofrimento envolvido, obviamente. Então, realmente são doenças que a gente precisa olhar, né? E que bom que a gente está vivendo esse movimento de conscientização agora. Claro. E eu fico curioso até porque a gente também vive uma mega tendência e cada vez fica mais evidente, né, que é o crescimento, a participação da tecnologia nas nossas vidas, né? Hoje não existe mais um nicho da população que não fique no celular o dia inteiro, acorda, a primeira coisa, olha o celular, o dia inteiro está olhando o celular, vai dormir olhando o celular, quer dizer, às vezes até dorme com o celular na mão. E o brasileiro, ele também tem uma outra estatística, né, que ele é o povo hoje que mais acessa a rede social no mundo. Eu fico pensando se tem alguma correlação, obviamente não é por um fator, né? Mas também se essa correlação da gente estar muito nas mídias sociais, nas redes sociais o dia inteiro e tal, não ajuda, não contribui para esse transtorno, para essa ansiedade. Com toda certeza, Eduardo, com toda certeza, porque a gente tem, veja... Um hiperestímulo cerebral, né? E aí a minha formação como neurologista, porque eu sou neurologista raiz, né? O pessoal brinca, então fiz residência, tenho título de especialista, sou da Academia Brasileira de Neurologia, e depois, então durante muitos anos eu tratei ali de distúrbios do sono, cefaleia, Parkinson, Alzheimer e tal, e depois de um bom tempo, AVC, né? E depois de um bom tempo de prática clínica, eu comecei a observar o impacto dos transtornos mentais e do estresse nessas doenças neurológicas, né? Então, o impacto da ansiedade, o impacto da depressão, o impacto do esgotamento profissional, levando a distúrbio do sono, levando a cefaleia. E eu comecei a ver que eu não podia deixar de estudar essa área também para poder entender as patologias que eu já tratava. E sendo assim, eu tenho um olhar para o cuidado e para a saúde cerebral, acho que um pouquinho diferente. E eu sei o quanto é importante um cérebro descansado. Quer dizer, se é numa linguagem simples aí para todo mundo entender, né, a gente? Eu não consigo ter um hiperestímulo cerebral com muitas sinapses, com neurotransmissores sendo ali exigidos e neurônios bombardeados. Eu não consigo, obviamente, ter uma cognição boa. Eu não consigo ter atenção, eu não consigo ter concentração, eu não consigo acessar minha memória, eu não consigo ter um raciocínio óbvio e fluido como eu tinha antigamente, né? Se eu não durmo, a gente tem uma coisa muito interessante relacionada ao sono, se você me dá licença, eu gostaria de falar do sono, porque às vezes eu vou em entrevista, palestra, o pessoal fala, Ana, dá uma dica, uma coisa que é fantástica, assim, que eu tenho que sair daqui hoje fazendo, porque eu não vou conseguir fazer tudo isso. Claro. Uma coisa que eu vou fazer, eu falo, cuida do teu sono, começa cuidando do teu sono. Porque se você cuidar do teu sono, a gente já começa a abrir aí um caminho para uma recuperação mental.
Porque no sono, Eduardo, o que acontece? A gente tem um sistema que foi descoberto em 2014 por uma neurocientista americana que se chama sistema glinfático. A gente tem o linfático, né, que dá o edema ali, periférico, e tem o glinfático, das células da glia, das células neurológicas. O sistema glinfático, ele faz o quê? Ele faz uma verdadeira faxina no nosso cérebro, ele remove toxinas, ele remove questões que ficaram ali, o estresse oxidativo, né? Só que isso só vai acontecer no meu sono profundo. E durante uma noite de sono fisiológica, eu devo, para poder descansar, eu devo cumprir ali uns 4 ou 5 ciclos de sono. Todo mundo acho que já ouviu falar naquele sono mais profundo, depois o sono mais superficial, o sono REM, não REM. Hoje em dia os relógios ajudam algumas questões da tecnologia, né? Então, o que está acontecendo hoje? Então, lembra que eu falei, o glinfático, a faxina só acontece quando eu desço aqui no profundo. Então, eu tenho que ter 4 ou 5 ciclos de aprofundamento. Pensa um mergulho ali, né, na piscina, tá? Quando eu tô dormindo hiperestimulado, porque eu fui deitar com o celular na mão, com o tablet, com o computador, eu não parei de responder e-mail, eu fiquei pensando no que eu tenho que entregar de trabalho, ou eu fiquei divagando em rede social, conversando e estimulando meu cérebro com possibilidades de compra, de consumo, ou de viagens, ou coisas que eu quero fazer. Às vezes coisas interessantes, mas que me deixam hiperestimulado. Eu estou ativando meu sistema nervoso simpático, eu não consigo relaxar. Então, o que vai acontecer? Se meu sono vai ficar superficial a noite toda, mais acúmulo de toxina, estresse oxidativo, o que vai acontecer? Eu vou acordar cansado, destruído. A minha cognição não vai funcionar no dia seguinte. E aí a gente vai acumulando lixo cerebral. Essa que é a verdade, sabe? Então o sono é algo assim fundamental para a gente começar a falar em saúde mental. Nossa, super interessante. Uma aula. Uma verdadeira aula, é verdade. Eu até vou colocar meus filhos para assistir esse episódio aqui, porque... Menino, por isso que eu falo tanto na importância da higiene do sono. Eu perco assim, um bom tempo de consultas com meus pacientes, palestra, entrevista, para falar disso. Porque eu acho que se a gente conseguir mexer nisso, eu acho que a gente já vai andar muitos passos aí na direção de uma saúde mental interessante. O ideal seria a gente largar o celular 1 hora antes de dormir. Mas tudo bem, eu sei que... Vamos falar a verdade, vamos falar real. Eu sou bem assim realista, né? Eu também me policio pra caramba nisso. Mas se a gente conseguir largar o celular meia hora antes de dormir... Já é um grande avanço. E a próxima meia hora eu me preparar para o sono, de que forma? Eu vou tomar um chá... Eu vou ler um livro, ler, nada de, como chama? Kindle, nada, tá? Nada de tela, porque a tela, ela estimula, a luz azul, ela inibe a produção de melatonina, tá? Que é o hormônio do sono. Então, se eu tiver um horário fixo para dormir, e na meia hora, pelo menos antes do sono, eu ler algo, ou ouvir uma coisinha bem suave, um estímulo de respiração, uma meditação, eu te garanto que o seu sono vai ser melhor. Poxa, tá aí dicas valiosas, né, para nossa audiência que certamente passa por isso, porque todo mundo hoje em dia passa por isso, né? Todo mundo, infelizmente, tem uma noite mal dormida ou mais que isso durante a semana e afeta o dia seguinte. Eu tenho uma outra dica, porque o pessoal adora dica. Sabe aquelas coisas que ficam na cabeça? Que às vezes são bombas ou às vezes são coisas bobas. Por exemplo, amanhã eu não posso deixar de ir na lavanderia, levar o carro para revisão, ali, né? O checklist, tá. Ou às vezes não, é uma coisa importante, eu vou receber o resultado de um exame sério, né? Olha só, vai chegar uma hora da tua noite que nada disso mais a gente vai conseguir resolver, né? O checklist a gente vai colocar no papel. Ontem mesmo eu conversei com uma paciente muito querida, que ela falou, Ana, eu não consigo parar de pensar à noite. À noite eu demoro para pegar no sono porque eu não consigo parar de pensar. Mas para mim era tão óbvio que ela usava agenda, uma mulher muito bem resolvida e tal, executiva. E ela falou, não, tá tudo na minha cabeça, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Esse é o problema. Eu falei, meu amor, você não vai fazer isso a partir de amanhã.
Tira da tua cabeça e põe no papel. Então, eu lembrei lá que eu tenho que fazer isso. Então, está no papel. Quando está no papel, eu consigo parar de ruminar. Eu paro de ficar... Você pode descansar o seu cérebro, né? Exatamente. Você transferiu. Exato. Então, assim, o checklist você põe na agenda. Por favor, façam listas. Boa ideia. Deixa o caderninho do lado da cama. Tá? Veio uma coisa, tirei aqui, ó. Pensa que você está realmente tirando do cérebro. E caso for realmente, se for, né, uma preocupação bastante importante, né, uma coisa ali que se relaciona com a tua vida pessoal e tal, tenta lembrar que naquele momento você precisa se restabelecer tua saúde, que você não vai resolver aquilo naquele momento. Claro. É um sintoma... acho que bem comum e de ansiedade, né? A gente fica ansioso à noite, a gente fica ruminando, fazendo as listas de no que fazer no dia seguinte e tal. A gente falou bastante de ansiedade, um pouquinho de depressão, mas a gente acabou não falando tanto de algo que é difícil de diagnosticar, que é o burnout, certo? E Sim. o burnout? O burnout, ele é o esgotamento mental relacionado ao trabalho, né? E que vem aí, Eduardo, com um pacote de sintomas muito variados, né? Então, o burnout, eu tenho sintomas físicos diversos, desde dor de cabeça, a queda de cabelo, a manchas na pele, a diarreia, bolo na garganta e um monte de coisa. Lesões alérgicas, problemas alérgicos severos, até sintomas, psíquicos, emocionais, como, por exemplo, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. É como se a ansiedade e a depressão também estivesse dentro desse pacotinho. Então, o burnout, ele seria... A depressão e a ansiedade estão dentro dele, tá? Só que eu tenho mais sintomas físicos e, principalmente, o que vai diferenciar são os sintomas cognitivos. O que, por exemplo? Uma grande dificuldade de executar tarefas que antes eu executava tranquilamente. Por exemplo... Você, Eduardo, apresenta esse podcast há muito tempo. Uhum. Você também trabalha na tua empresa e executa ali as suas tarefas no teu dia a dia sem nenhum problema. E você começa a perceber uma grande dificuldade de executar coisas que você fazia antes. Então, antes você demorava meia hora para fazer um relatório. Agora você demora 3 horas. Você demora 4 horas. E ele não sai igual. Uhum. Você tem uma dificuldade de manter o teu raciocínio. Você esquece muitas coisas, né? E você pode começar a ter situações de branco, como se fosse um colapso mental mesmo, assim. Você, de repente, a pessoa tá na rua e dá um branco, ela não sabe nem onde ela tá. Ou no trabalho, ou na rua, né? E acontece também uma coisa que a gente chama de despersonalização. A pessoa deixa de ser quem ela é. Ela fala, eu não tô mais me reconhecendo. A pessoa fala isso e os colegas também falam, os familiares, né? Puxa, você tá diferente, você mudou tanto, você não era assim, né? E a despersonalização é o que mais diferencia o burnout da depressão e da ansiedade. Interessante você falar isso, porque são aqueles sinais que a pessoa acaba escutando e aí, se agora estando mais atento, né, sim. ela pode perceber e falar, opa, será que eu tô com burnout? Né? E isso é uma coisa também que eu costumo levar nas minhas redes sociais e nas palestras, que é o seguinte, a gente precisa estar atento, porque ninguém acorda um dia com burnout. Tá? O burnout é um processo, é um contínuo que vem de muito tempo. Acumulando. É um estresse crônico, né? Que não foi gerenciado corretamente. Então, eu não fui percebendo os sinais do meu corpo. O meu corpo foi dando que nem campainha ali. Ele foi tocando durante muito tempo e eu não percebi. Eu negligenciei, eu estava sem tempo, né? Claro. O sem tempo eu acho muito engraçado, mas enfim, porque eu não estava com tempo de olhar para isso, né? E aí, o que acontece? Eu não cuidei do meu sono, então eu tô acordando super cansado já há 6 meses, eu demoro para pegar no sono, eu tenho uma fadiga o dia inteiro, eu já tenho dor de cabeça o dia todo e achei normal. E acho normal ficar me entupindo de analgésico. Normal, tranquilo. A dor é uma hora aqui, outra hora ali e tal, mas tranquilo. Eu vou tomando analgésico. Né? Não é normal ter dor de cabeça. Vamos ver o que é isso? Vamos olhar para isso? Claro. Meu intestino que funcionava assim. Agora eu tenho diarreia 3 dias, depois ele prende o intestino mais uma semana. Peraí, o que está acontecendo? Não tenho tempo de ir no médico. Olha para o teu corpo. O nosso corpo é muito sábio.
né? Eu tenho estudado um pouquinho a terapia somática, a gente tem que ouvir o que acontece, o meu pensamento era de um jeito, meu raciocínio era de um jeito, e agora ele está diferente. Deixa eu olhar para isso. Se você estiver atento, você vai descobrir que você está caminhando num caminho aí que não está muito legal e você consegue interromper esse processo do burnout na hora certa. Porque se você deixa o burnout chegar ali no fim da linha, a gente tem pouco a fazer. Eu preciso afastar esse paciente, esse trabalhador. Eu preciso, muitas vezes, de medicações fortes. Eu preciso de um longo período de reabilitação, sabe? Então, é muito ruim. Esse caminho de volta é muito ruim. E imagino que, né, olhando saúde mental como um todo, a gente comentou um pouquinho no começo, né, queria explorar isso um pouco melhor, que os impactos da saúde mental no trabalho para as empresas é gigantesco, né? A gente também tem alguns estudos da OMS, né, falando um pouco de estatísticas, de números, que são bons para corroborar aqui. A OMS diz que é equivalente a mais ou menos 12 bilhões de dias perdidos por ano, que é praticamente $1 trilhão, né, na economia, deixados de ser gerados por transtornos de saúde mental que causam o absenteísmo, principalmente para as empresas. Absenteísmo, né? E queda de produtividade, presenteísmo também, presenteísmo, né? Exatamente. Como que as empresas podem agir para evitar que seus colaboradores sofram com isso, doutora? Até o ano passado, a gente tinha que ficar fazendo muitos desses podcasts e palestras e fazendo letramento mesmo de líderes, CEOs e gestores para sensibilizar. Hoje em dia, a gente teve aí a nova NR1 que vem nos ajudar nisso, né? Que é uma regulamentação nova. Então, a partir de maio agora, vai ser obrigatório essa história. Não vai mais ter o vamos olhar para a saúde mental. Então, a empresa que olhar é uma empresa melhor, a que não olhar é uma empresa pior. Não tem mais essa. Agora é lei, todo mundo tem que olhar para a saúde mental, para os riscos psicossociais. Assim como você coloca EPI em alguém, você coloca capacete numa questão de obra, você coloca ali o protetor auricular para alguém que vai trabalhar com a serralheria. Agora você vai precisar estar de olho, monitorar questões relacionadas a estresse, assédio. Você vai precisar olhar para isso. Então, empresas, vocês precisam estar atualizados no assunto NR1. Acho que a nova NR1, ela traz ali um passo a passo bastante interessante em termos de que forma você pode fazer no sentido de pesquisas de cultura organizacional, entrevistas de feedback com os indivíduos, implementação de programas de bem-estar dentro da empresa, né? Além de fazer esse gerenciamento desses riscos psicossociais, né? Porque se a gente... que é o que você falou, é a única forma da gente retroceder um pouquinho e parar de perder tanta gente, tantos talentos. A gente sabe que tem pessoas super potentes dentro de empresas, de organizações que estão afastadas, né? Então, todo mundo perde. Com a saúde, com a doença mental, todo mundo perde. Você sabe que me lembrou um paralelo, né, no marketing também, que a gente fala que é muito mais caro você conquistar um cliente novo, né? Tem estatísticas, 10 vezes mais caro, 15 vezes mais caro. Isso. Conquistar um cliente novo do que você reter o cliente atual. Claro. Pensando em talento, eu acho que faz bastante sentido, né? E eu vou te contar uma coisa, Eduardo, falando ali um pouquinho já do burnout e da NR1, aí falando da Ana Paula no consultório, tá? Ana Paula CPF. O que acontece? Quando eu estou atendendo o meu paciente, né, no tete-a-tete ali, eu vejo pessoas... Porque as pessoas acham que quem entrou em burnout é o profissional
o encostado, aquele que não, né, que Claro. tem preguiçoso, Sim. que não, né, que tá louco para se afastar e tem algum benefício da empresa. Mas a gente tem estudos robustos e muito sérios que mostram que não. Contrário. Que é totalmente o contrário. Quem entra em burnout é o funcionário altamente engajado, que deu o sangue, que era super talentoso, super reconhecido, premiado, tá? Super responsável. Super responsável, que foi galgando ali espaços, ele foi sendo promovido, Claro. né? E ele simplesmente, não estou falando que é culpa, quando a gente fala de responsabilidade do burnout, a ideia não é culpabilizar a empresa, tá? E nem o trabalhador, não. É uma corresponsabilidade, a gente precisa entender o que aconteceu em cada caso, né? Eu costumo dizer que numa situação, se a gente fizer um paralelo, né? Eu gosto de fazer esse paralelo porque quando a pessoa já está no burnout, ela chega e fala assim, não, porque meu chefe me assediava demais, porque a empresa tirou meu sangue, né? Tá, aí eu costumo dizer, eu faço um paralelo com a questão de um casamento que você tem ali um abusador e um abusado, né? Eu costumo dizer. Então, obviamente, ninguém pode abusar fisicamente ou emocionalmente de ninguém, mas espera aí, de alguma maneira você foi deixando isso chegar naquele ponto. Tem os dois lados. Né? Quer dizer, você não... Então, tá, se o seu marido hoje faz tudo isso que ele faz com você... Você aceita, né? Por que chegou até ali, né? Então, vamos olhar de uma forma mais global. Claro que talvez ele seja mais responsável, óbvio, mas vamos olhar, então, trazendo de volta para o corporativo, de quem é a responsabilidade lá na outra ponta? Lembra quando eu falei do contínuo? Lá naquele comecinho. De quem é a responsabilidade de falar... Eu não tô dormindo bem, eu tô com dor de cabeça todo dia, de buscar uma ajuda, de falar... Se posicionar, de né? se posicionar, de falar, não, peraí, o trabalho tá demais na minha vida, deixa eu cuidar aqui também da minha vida pessoal. Como que tá a minha gestão do tempo? Eu tô conseguindo fazer um equilíbrio ali e ter momentos de lazer, eu tô cultivando meus hobbies, eu tô conseguindo fazer as minhas pausas necessárias, eu tô conseguindo falar o não de uma forma respeitosa, colocar limites quando eu tô vendo que eu tô sobrecarregada, pedindo ajuda. Isso. Ajuda que eu digo não médica, psicológica, mas ajuda no trabalho. Então, existe uma corresponsabilidade ali muito importante, sabe? E aí as pessoas vão deixando essa corda estourar, esticar, e aí, na hora que estoura... É muito pior. Pronto, acabou, entendeu? E interessante dessa ideia, né, de que existe uma corresponsabilidade, quer dizer, as empresas já não podem alegar desconhecimento, porque hoje existem inúmeras soluções para fazer a gestão de saúde populacional, né, corporativa, tal, que a gente pode tá colocando no papel. E por outro lado, né, as pessoas, como você mesmo comentou, né, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade para cuidar da própria saúde, colocar limites. Adorei isso que você falou, né, colocar limites. O brasileiro tem a cultura de não saber falar não, né? Mas limites, se posicionar, pedir ajuda, né? Discutir prazos, quer dizer, negociar prazos, prioridades. Isso faz parte também de um profissional bem formado. Claro! Bem maduro, né? Claro! Então assim, tem gente que fala, porque eu respondia, o meu chefe me demandava até 11h30 da noite, meia-noite, eu tenho comprovação no WhatsApp, eu tenho comprovação por e-mail... Tá, mas espera aí, você estava disponível? Você acessava? Você avisou quem que estava acontecendo isso, entende? As empresas normalmente têm canais de denúncia, compliance, quer dizer, isso é um abuso e obviamente que hoje a gente fala muito mais de assédio, muito mais de abuso, né? Mas acredito que você já sabia ali atrás que tinha alguma coisa errada, né, acontecendo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessa coisa de jogar, né, a culpa, né, quando a gente fala de burnout, porque desde que ela se tornou uma doença ocupacional, é uma doença do trabalho, tem que abrir CAT. Eu tenho burnout, eu abro CAT. Eu tenho 1 ano de estabilidade de emprego.
né? Então, existe uma questão aí jurídica bastante séria, né? E jurídica e financeira também. E financeira, sem dúvida nenhuma. Então, só para a gente voltar, mas eu quero explorar esse assunto da NR1, porque eu acho que é super atual, relevante. O Ministério do Trabalho, para quem não sabe, anunciou a atualização da NR1, né, recentemente. Existem mais de 30 NRs, né, mas eu acho que essa é com foco especial na saúde mental dos trabalhadores. E entendo que agora a prevenção é uma responsabilidade compartilhada. Olha, interessante esse termo, né? Quer dizer, isso que traz essa atualização da NR. Ela, pela primeira vez, introduz a obrigatoriedade, né, de identificar e gerenciar riscos psicossociais, como assédio moral sexual, que a gente já tinha falado um pouquinho, sobrecarga de trabalho e outros fatores que podem afetar negativamente o bem-estar psicológico dos colaboradores. O que eu queria perguntar é como que a doutora vê essa medida que pode, inclusive, gerar multa para as empresas. Eu não sei se todo mundo está ciente disso, né? Quer dizer, essa responsabilidade compartilhada, ela incide até em multar a empresa caso ela não se manifeste, né? Primeiro, assim, como profissional, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma forma da gente realmente colocar em prática tudo isso e talvez mitigar ali todos os danos que os transtornos mentais vêm causando na sociedade, tá? Mas, por outro, é um extremo desafio para as empresas. Porque a grande maioria das empresas não estão preparadas para isso, né? Então, a gente recebeu ali uma paulada vertical, né? Cumpra-se, né? E é uma lei que a gente vai precisar se adequar. A boa notícia é que eu vejo, né, por trabalhar bastante com saúde mental, eu vejo programas, empresas e startups começando a oferecer programas de implementação de saúde mental, de bem-estar no trabalho, já para facilitar tudo isso para as empresas, né? Então, a gente tem grandes nomes, grandes empresas hoje fazendo isso, com bons resultados, né? Porque as empresas são obrigadas a fazer treinamentos, por exemplo, né? E tá bom, mas para onde que eu vou procurar treinamento de saúde mental? Eu vou entrar no Google, vou entrar no Instagram? Quem que vai fazer isso para mim? Como eu vou monitorar isso? Como eu vou avaliar? Porque tá na lei que você precisa também avaliar o impacto no trabalhador. Será que o trabalhador aprendeu aquilo que ele precisava aprender sobre isso? Claro. Porque não adianta você fazer uma palestra ali. Tá na lei que a gente precisa checar, ter esse feedback do trabalhador. Ele entendeu o que é um assédio? Ele sabe onde ele tem que buscar ajuda caso aconteça? Tem os canais preparados para isso? Exato. Então, os RHs vão ter mais trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas a boa notícia é que eu acho que sempre que a gente tem um grande problema, acho que surge, o mercado apresenta soluções, né? Claro. E hoje eu já vejo, já conheço startups, empresas que estão trazendo essas soluções de uma forma muito séria, muito robusta, e eu acho que vai ser interessante. O desafio é gigantesco, né? Porque se você for pensar, os RHs, as empresas, elas não são especialistas em gestão de saúde populacional. Né? É algo adicional, né, aos seus afazeres e tal, às suas responsabilidades. Mas é fundamental a gente virar esse jogo, não tem outra escolha. Né? Eu vou até fazer uma pausa rápida para fazer o meu comercial pessoal. Por favor! Que a ePharma também lançou um produto super bacana, que é o Oxy, que vai ajudar bastante as empresas a lidar nesse momento de NR1, com benefícios bem completos para os funcionários, que engloba desde a parte de bem-estar, prevenção, saúde, até a parte de crédito em medicamento, em tratamento medicamentoso, ou seja, engloba tudo, bem completinho. Isso é legal porque a coisa dos medicamentos, e aí também voltando aqui para Ana Paula consultório, para Ana Paula que carimba a receita, o que acontece, Eduardo? A gente tem uma questão hoje econômica no país, né? Que todo mundo sabe que o nosso dinheiro vale cada vez menos. Exato. É só você ir até o mercado da esquina. Nem todo mundo sabe, mas é bom repetir. É bom repetir.
Porque a hora a gente não sente isso, né? Que nem o sapo na água morna lá, ele não vai sentindo, vai cozinhando. Mas depois você vai entrando no supermercado, vai vendo que aquele mesmo real compra muito menos coisa. Tal. Só você vê o que você ganhava, o que sobrava e hoje o que falta, né? No fim do mês, para todo mundo. Independente do quanto, em que faixa salarial você tá. O que acontece? É muito... o que eu vejo... Eu vou te contar assim, ontem, tá? Não precisa ir longe. Ontem eu tenho 2 pacientes, um na seguida do outro, que estavam muito bem, estavam estável do ponto de vista estável do ponto de vista clínico já, com uma medicação X, com a marca X, porque eu sou chata com marca de remédio, principalmente quando a gente fala de ansiolítico, antidepressivo, claro. Não dá para ficar trocando, não dá para ficar com genérico e tal, e a gente sabe que infelizmente as farmácias empurram genérico, eles ganham comissão, sei lá o que acontece, que eles adoram genérico. E aí o que acontece? Esses 2 pacientes, que são pessoas que têm um nível social interessante, bacana, um poder aquisitivo e tal, eles trocaram a marca. Espontaneamente. Foi na farmácia, claro. E por um desconto ridículo. Tá? Porque tomava o remédio X, que já vinha tomando há 1 ano e meio, outro há 8 meses. Eu consegui estabilizar o sintoma, a gente já estava pensando até em retirar remédio. Legal. E aí, doutor, então, mas aí eu troquei a substância, tá? Agora eu tô tomando o genérico porque acho que não tem problema, né? O balconista falou que esse era 30% mais barato e tal. E aí... eu quase infarto, né? Pelo amor de Deus! É claro que eu já trabalhei no SUS muitos anos e sou uma pessoa bastante consciente do ponto de vista social, fui secretária de saúde municipal e sei o custo das coisas, claro. E sei que algumas pessoas não têm nenhuma condição e vão precisar usar o genérico e tudo bem. Sim. Acho que o genérico veio para ajudar muita gente, mas no momento em que a gente está usando uma medicação e que está indo bem, eu preciso garantir a aderência deste remédio, desta marca, tá? E eles trocaram porque a farmácia sugeriu um desconto, e como o nosso poder aquisitivo hoje caiu demais, então esses 30% de economia aqui do remédio, eu gasto no posto de gasolina, claro. Eu gasto em outra coisa, né? Claro. E aí as pessoas trocaram o remédio. Inclusive, um deles teve uma piora absurda do quadro. Olha. Eu falei, meu amor, olha só, você vai jogar isso fora e nós vamos voltar para a marca. E daqui 10 dias você vai me ligar, se não melhorar, eu vou ter que aumentar a tua dose. Porque o nível sérico da droga faz um downgrade ali, né? Então, isso é muito sério. A aderência ao remédio, ao tratamento, é uma coisa importante. A gente falou de 2 coisas super importantes aqui na sua fala. Eu acho que é o acesso. Acesso ao medicamento, ao tratamento medicamentoso, super importante, porque hoje 70% das causas de absenteísmo são pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo. Né? E eu diria que, por estatística global, inclusive, a aderência a tratamento não passa de 3 meses na média. Né? Então, é um problema global. Né? As pessoas não entendem, ou entendem, mas financeiramente, ou por alguma outra questão, não conseguem dar ornamento, né, no tratamento. E isso, de novo, olhando para o mercado corporativo nesse papo, afeta bastante as companhias também. Então, dentro dessa esfera de gestão de saúde populacional, né, entra a importância de ter, por exemplo, a tomada de medicamento até como um marcador primário da saúde do colaborador. Né? Claro. A tomada contínua, né? Porque às vezes o indivíduo toma, sei lá, até extrapolando um pouquinho aqui a minha área, ele toma lá um remédio para hipertensão, para diabetes, e aí ele ficou sem o remédio para tireoide, ele ficou sem o remédio durante 3, 4 dias. Isso pode causar muitos sintomas, né? Então é importante garantir a continuidade, né? O dia a dia mesmo dessas doenças crônicas, né? Bacana. Doutor, a gente vai encerrar por aqui e vamos começar uma área nova para a gente finalizar o podcast, que é um pouquinho sobre você como pessoa. Então é um bate-bola rápido, tá? Com algumas perguntinhas para a gente conhecer você melhor, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Que hábito novo ou antigo
que você adquiriu para cuidar da sua saúde mental? Balé, sem dúvida nenhuma. Balé e sapateado. Interessante. Eu sou uma bailarina formada clássica. E aí parei aos 17 anos para estudar medicina e tal. E volto a dançar aos 37. Então faz 8 anos que eu voltei a dançar. 9 anos que eu voltei a dançar. E quando a minha filha entrou no balé, então hoje a gente tem uma turma de balé que a gente chama as bailarinas jurássicas. É muito legal. E a gente dança, se apresenta. Amanhã a gente vai dançar no parque, perto de casa. Maravilhoso, sapateado, balé e tal. E isso faz a minha vida muito mais feliz. Então, dica que eu dou para as pessoas, já aproveitando um ganchinho aqui, é... eu preciso voltar a uma atividade física. O médico não para de falar isso. Eu vi na internet que tem que fazer. Retoma alguma coisa que você fazia quando você era menino, quando você era criança. Uhum. Porque isso tem um significado, uma memória afetiva absurda. Então, pode ser natação, bike. Eu toco, tem uma banda. Você toca, então... Pronto. Então, você já sabe o que eu estou falando. Maravilhoso. Se for da arte, melhor ainda. Exatamente. Tem algum conteúdo, pode ser podcast, newsletter, livro, série, que você sempre recomenda, que você gosta muito? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Essencialismo, que fala sobre... do Greg McKeown, que é um best-seller americano, que fala sobre a importância da gente impor limites, dizer não e priorizar as coisas que a gente precisa fazer, se colocar em primeiro lugar, né? Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é Brené Brown, que eu adoro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que tem um documentário no Netflix, mas eu gosto bastante do livro também, porque fala sobre a importância da gente falar das nossas vulnerabilidades, das nossas dores, porque muito disso que as pessoas não pediram ajuda, Eduardo, é por vergonha, é por preconceito, é por medo do que vão pensar. E quando eu tiro, você se expõe, né? Eu acabo tirando aí essa máscara, né, da pessoa perfeita, da Mulher Maravilha, né, e eu me dispo é certo falar dispo? Do verbo despir? Acho que sim, né, então eu me dispo, se não for vocês me perdoem, tá? Faz muitos anos que eu saí já da escola. Então, se eu tiro, né, essa casca e consigo enxergar que eu também sou um ser humano, e eu faço isso comigo, tá? Sim, assim, eu faço isso, falo na internet que tenho um transtorno de ansiedade, não tem problema, apesar de trabalhar com isso, e tá tudo bem, e me trato, e tá tudo certo, né? Acho que a gente precisa normalizar alguns temas, alguns assuntos, para que as pessoas se sintam mais à vontade de falar disso, né? Muito bom. Muito boa dica, inclusive. Qual que é a tecnologia relacionada à saúde que você acha que vai ter o maior impacto nos próximos anos e por quê? ChatGPT. ChatGPT e as IAs todas, né? Assim, falando ChatGPT... Que é o que mais usa hoje. Que é o mais famoso, né? Mas eu acho que, sem dúvida, porque as pessoas... já usavam ali o Google, né? Eu tô com dor de cabeça e tô com o nariz escorrendo. O que pode ser? Aí aparecia de um jeitinho lá, mais ou menos e tal. Mas a IA agora é absurdo, assim, a velocidade, as possibilidades, né? Eu espero que ela nos ajude e fale para que as pessoas busquem ajuda médica, para que não impacte na automedicação, porque isso pode ser bastante perigoso, né? Então, por um lado, pode nos ajudar, mas por outro também pode ser um tiro no pé. Okay. Se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Putz, o inglês. Olha, vou te falar, Eduardo, aqui, tô confessando para vocês, gente, não me peça para fazer uma palestra em inglês, que eu me jogo aqui embaixo, eu vou, olha, é uma dor que eu tenho, é uma dor, na minha época eu não pude aprender, por questão econômica, enfim, né, e aí minhas filhas
falam inglês fluente desde os 8 anos. Olha só. Assim, na escola de inglês que elas fazem, elas já pularam de etapa 3 vezes. Elas estão com 13 anos, são gêmeas, e já estão no nível adiantado máximo, assim. Porque de tanto trauma que eu tenho de não falar inglês, sabe assim? Sei. E a gente vai viajar, elas que falam. E elas tiram sarro do meu inglês tupiniquim, né? E até a gente se diverte em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, inglês. O meu inglês, assim, me travou em muitas coisas. Eu tenho um inglês técnico ali, obviamente, que eu tenho que ler artigos em inglês, né? Mas na hora de falar que é difícil. Misericórdia. Pergunta para minhas filhas, elas vão te contar. Pô. E aí, deixa eu comentar a última coisa, doutora. A gente tem uma audiência no podcast bastante jovem também. Tem muita gente que está começando a carreira. Nossa, e aí eles vão falar, meu Deus, essa mulher não fala inglês, nunca que eu vou marcar uma consulta. Estuda inglês, né? A galera jovem, nossa, eles me trucidam, porque eles falam inglês, coreano, chinês, mandarim, falam tudo, Fora né? a familiaridade com tecnologia também. Total, maravilhoso. Falem mesmo, gente. Na minha época não falei, foi uma desgraça. Sou neurologista, pós-graduada em psiquiatria, mestre em saúde coletiva, tenho um currículo muito legal, mas o inglês não entrou. Mas indo nessa mesma linha, eu queria que você agora desse um conselho, olhando até para a câmera direto, e desse um conselho para quem está começando a carreira, como se fosse você mesmo, voltando no tempo e falando com você mesmo. Qual conselho que você daria? Você pode olhar direto para a câmera. Uau, um conselho para quem está começando a carreira. Eu preciso pensar num conselho bom, né? Assim, para as pessoas gravarem. Você já deu vários hoje, né? Mas eu já dei umas dicas boas. Tá, considerando que a gente está aqui fazendo um podcast sobre saúde, né? A tua carreira, ela é uma parte muito importante da sua vida. E ela vai te abrir muitas portas, como abriu para mim, não tenho dúvida. E é super importante você se dedicar, estudar, né? E eu voltei para a sala de aula agora com 47 anos, terminei uma pós. Ontem, inclusive, foi a última prova da minha pós. Mas independente disso, não esquece da sua saúde, sabe? Escuta teu corpo, escuta os sinais do teu corpo, as dores que você sente, o cansaço se tiver demais, né? Não estica a corda além daquilo que parece possível. E cuida do teu sono, porque um sono bacana vai te levar muito longe. Muito bom. Eu recebi hoje, aqui no Oxigênio Ideias para a Saúde, a doutora Ana Paula Penha, médica neurologista com ampla atuação em saúde mental e prevenção e burnout. Doutora, muito obrigado. Foi um enorme prazer te receber aqui. Eba. Foi uma baita de uma aula também. Obrigada. Em vários aspectos. Obrigada, Eduardo. Espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu agradeço também a você por me acompanhar aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos episódios. Até mais.